todos. Que a gente consiga, na noite de hoje, receber tudo aquilo que a gente veio, que a gente se preparou para receber, tudo aquilo que a gente está necessitado de receber. É muito importante que a casa estando cheia, isso quer dizer que o serviço que é prestado, especialmente pelos nossos amigos espirituais, que esse serviço está atendendo, está acolhendo as nossas necessidades. Na noite de hoje, a gente veio pensar muito sobre a vida. Quando a gente vem atrás de uma casa de oração, nós vimos portando as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Diz Jesus que a gente aprende ou busca a Deus pelo amor ou pela dor. Pelo amor seria algo como eu estou com uma saudade muito grande de Deus e vim em busca da minha realização espiritual. Pela dor as dificuldades chegaram, os problemas bateram à minha porta e eu vim atrás de alívio, atrás de amparo, atrás de ajuda. Em qual dos dois grupos você acha que nós estamos? Mas a gente não tem que se envergonhar não, viu gente? Todo mundo que vai atrás de Deus vai por causa de necessidade. Parece aquela história da filha que chega para a mãe e fala: mãezinha querida, meu amor. Aí a mãe olha assim: quanto? A gente, quando busca a Deus depois de um bom tempo sem as práticas religiosas nas nossas vidas, Deus deve falar assim: puxa, ainda lembra do Pai Nosso? Ô Maurício, que beleza, hein? Mas é isso mesmo. Não é vergonha nenhuma buscar a Deus por causa das nossas necessidades. Vergonha é ir embora assim que elas forem resolvidas. E aí a gente fica, vem e volta, vem e volta. Quem já não fez esse trajeto? Nas nossas vidas, quantas vezes a gente já não se aproximou de Deus quando estava com necessidade e já se afastou de Deus quando a necessidade foi resolvida? Agora eu não tenho tempo. Quando você precisava, você tinha tempo. Né? Então não é vergonha nenhuma buscar a Deus quando a gente precisa. Vergonha é deixar de ter tempo para Ele quando o problema for resolvido. Eu brinco que Deus quer casar com a gente, mas a gente só quer ficar. Vem, dá uns beijinhos, resolve a necessidade, depois zarpei, quero mais nem saber. Então nós precisamos, na nossa investigação, na nossa vinda, na nossa busca pelas nossas necessidades, nós precisamos investigar a nós mesmos e perguntar: o que eu desejo? Qual é o meu desejo? Não sei se vocês lembram, já viram nos desenhos animados, nos livros, a história do Aladim e a lâmpada mágica, né? É um rapaz no Oriente, na Arábia, que encontra uma lâmpada que está meio enferrujada e ele, ao limpar, sai um gênio de dentro dela. E esse gênio pergunta: meu amo, agora que tu me libertaste, eu te concedo 3 desejos. Se fosse você, o que você pedia? Quais seriam os 3 desejos? Aliás, todo final de ano a gente pede, não é? Final de ano, 31 de dezembro, a gente sempre pede para Deus, para a vida. Na fila da Mega Sena a gente também pede, não pede? O que será que a gente pede? O que será que a gente mais deseja? Aquela musiquinha da passagem de ano fala assim: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não é isso que a gente pede no final das contas? Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede na vida da gente. Isso espelha os nossos valores.
E a gente quase nunca compreende o que é realmente bom para as nossas vidas. Ah, Maurício, mas saúde é fundamental. A saúde a gente deve obter sempre. Vocês não acham isso? Pois é. O Espiritismo leva a gente a pensar a respeito disso. Sabe o que é doença? Doença é a manifestação física de um problema espiritual. Vamos traduzir isso em termos práticos. O sujeito cometeu um ato muito infeliz, nessa vida ou em outras, tanto faz. Esse ato infeliz é registrado no seu corpo espiritual. Por exemplo, vamos pegar um dos piores atos, um dos atos que mais desarmonizam a vida de uma pessoa, que é o suicídio. A pessoa se mata e depois, no mundo espiritual, aquilo fica tão forte, uma vivência tão traumática na vida de qualquer pessoa, que aquilo fica impresso na mente dele. Sabe o que todos os relatos dos orientadores espirituais nos passam? Aquilo fica tão marcado que ele fica lembrando e revivendo vezes sem fim o ato de se atirar de um penhasco, se atirar de um prédio, se atirar debaixo das rodas de um trem, de um ônibus, de um caminhão, tomar um ácido, tomar um veneno ou dar um tiro na cabeça. Aquilo fica sempre sendo lembrado, porque marca a mente da gente. Eu não sei se vocês já tiveram vivências que marcaram a tua mente. Eu, quando era criança, não podia assistir filme de terror. Depois, para dormir, demorava. Às vezes não conseguia. Mas todos nós, cada um a seu jeito, todo mundo guarda alguma coisa. Se você atropela uma pessoa, você não fica lembrando? Nós ficamos lembrando, porque esses fatos marcam a mente da gente, pois os orientadores espirituais falam que a coisa vai muito além. Nós, quando cometemos qualquer ato desarmônico, um assassinato, um suicídio, uma traição ao ente querido, uma violência de qualquer tipo, um abuso, uma violência, um abuso sexual, uma pedofilia, qualquer ato violento marca, antes de tudo, a alma de quem fez. E aquela marca vai deformar o corpo espiritual. Só que o nosso corpo espiritual, ele é o molde do corpo material. Como assim, Maurício? Sabe forma de bolo? Se você tiver uma forma de bolo redonda, tem jeito de você tirar do forno um bolo quadrado? Se a tua forma estiver torta, tem jeito de sair um bolo reto? Claro que não. E o nosso corpo espiritual, ela é o molde, é a forma do nosso corpo físico. Isso quer dizer que as desarmonias que nós produzimos nessa ou em outras vidas, e que ficarem impressas nos nossos corpos espirituais, eles vão ser transmitidos para quem? Eles vão ser impressos, como que revelados no nosso corpo material. De forma que, por exemplo, acontece de quem toma ácido vir com problemas sérios das vias respiratórias. De que quem mete uma bala na cabeça pode voltar na outra vida com paralisia cerebral. Dá para a gente entender isso? Você danificou o seu corpo espiritual e ele, como é a forma que imprime o corpo material, o corpo vem marcado com aquilo. Tem muita gente que vem para o espiritismo e acha que a reencarnação ou a lei de causa e efeito, as vidas sucessivas, são uma forma de Deus punir a gente. Muita gente. A coisa que mais se fala no espiritismo é que a pessoa, quando está sofrendo, está resgatando. Que no final das contas é ser punido, como se Deus gostasse de punir. Se nós mesmos não fazemos o processo de educação dos nossos filhos baseado na punição,
Quem fizer isso está implantando terrorismo dentro de casa, é insuportável. Quem já teve um chefe que pegava no pé de qualquer coisa, qualquer coisinha? É bom de trabalhar assim? Como é que a gente pode educar um filho desse jeito? E muito pior, como é que a gente pode pensar que Deus ia nos criar pegando no pé de qualquer coisinha? Como disse João nas suas cartas, Deus é amor. Ele só quer para a nossa vida o amor. Mas é por amor que ele, como qualquer pai responsável, não fica limpando a barra do filho. Ou você acha que um pai ou uma mãe, quando o filho comete alguma coisa errada, deve disfarçar, deve esconder, deve omitir? Deve fazer isso? Para mim ficou muito marcado aquele terrível episódio da Isabela Nardoni. Acho que todos nós lembramos, né? Um pai, tragicamente, impulsionado, sabe-se lá por que conflitos, talvez, entre a sua atual e a esposa e a anterior, atira a sua filha pela janela. Qual foi a primeira providência desse pai? Vocês lembram? Ligou o pai dele. Pegou o telefone, pai, deu porcaria. Aqui não pode falar palavrão, vocês não entendem. Foi mal, ele deu uma coisa errada aqui. Sabe o que o pai fez? O pai foi até lá. Qualquer pai responsável teria ido até lá para ajudar o filho. Mas o que é ajudar um filho numa situação dessa? O que fez aquele avô da Isabela Nardoni? Foi até lá, pegou balde, pegou pano e foi limpar as marcas de sangue que tinham no apartamento. Enquanto ele limpava, como ele era advogado, ele foi maquinando na cabeça dele qual era a história que eles deveriam contar para a polícia. Isso é ajudar o filho. Isso é ajudar o filho? Pois é, gente, mas quem é pai e mãe aqui que nunca falou para si mesmo e para os outros que pelos meus filhos eu faço qualquer coisa? Vocês nunca pensaram nisso? A gente pensa e a gente fala isso várias vezes, e a gente vai programando a cabeça da gente: pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Mas será que a gente deve fazer qualquer coisa dos nossos filhos? Jesus falou para a gente assim que o nosso primeiro compromisso, nosso compromisso fundamental é com Deus. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento é, nosso primeiro compromisso é com, e Deus é o que? É o que é bom, é o que é certo, é o que é justo. Então eu não faço qualquer coisa pelos meus filhos. Eu só faço o que for bom, o que for certo e o que for justo. Se meu filho chega em casa, quantas mães analfabetas às vezes recebe o seu filho apavorado em casa e fica sabendo que ele cometeu um crime, e pega o filho e leva até uma delegacia de polícia. Você acha que é fácil levar um filho para uma delegacia de polícia? Mas às vezes é necessário. Enquanto que tem outros pais que viram o filho com dificuldade para fazer a lição e falam assim: ô filho, não consegue aí fazer a lição? Deixa eu dar uma olhada. Aí, ó, a resposta é essa aqui, mas escreve com a sua letra, senão a professora vai perceber que o papai que deu a lição. Está ensinando o quê? Está sendo o quê? Está fazendo o quê? Pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Como a gente programa mal os nossos pensamentos, como a gente programa mal os nossos desejos. Voltando para a questão da saúde.
Isso quer dizer que quando uma doença se expressa, quando um câncer, por exemplo, aflora no teu corpo, ele é a materialização de uma desarmonia que foi produzida lá atrás. Isso quer dizer o que, gente? Que o que para nós é uma desgraça e é um mal, do ponto de vista espiritual, é uma cura. O câncer é uma cura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A doença, ao materializar e ao sugar como uma esponja as nossas desarmonias espirituais, ela está limpando o nosso perispírito, limpando a nossa vida, limpando a nossa alma. Será que diante disso é mesmo natural, é mesmo correto a gente pedir assim: afasta todas as dores, todas as doenças da minha vida? Será que é isso que a gente deve pedir? Segunda-feira tem uma entrevista de emprego para o teu marido, para você mesmo ou para o teu filho. Aí você vai rezar como? Deus, segunda-feira tem aquela entrevista. Pai, me ajuda e ajuda todos os outros candidatos a darem o seu melhor, a aprenderem com a experiência e a sair dali com muita lucidez a respeito do que eles precisam para se fortalecer no mercado de trabalho e sair dali mais fortes na sua luta. E dê o emprego para aquele para o qual esse emprego for mais indicado e mais proveitoso. Não é assim que a gente reza? Não é assim que a gente reza? Claro que não. O nosso lema é: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Se a farinha é mais ou menos, também. Se a farinha é muita, também. É o meu pirão primeiro para qualquer coisa, é ou não é? E será que a gente sabe o que está pedindo? Será que a gente sabe o que realmente é bom para a nossa vida? Essa pergunta, gente, é fundamental. Você tem certeza que você sabe o que é bom para a tua vida? Ah, é lógico que eu sei. Eu quero bastante dinheiro, não ter doença, tudo me agrade, que todo mundo faça o que eu quero. Marido bom é aquele que faz o que a mulher quer, mulher boa é aquele que faz o que o marido quer, ou seja, casamento não tem jeito, porque um vai fazer o que o outro quer, não tem jeito. Nós pedimos o inatendível. Vocês nunca se perguntaram por que é que Jesus falou assim: pedi e obtereis? Quem aqui foi atendido em todas as orações que fez na vida? Levanta a mão. Gente, para de levantar a mão, por favor. Nós estamos numa casa de oração, vocês se dizem cristãos. Jesus falou: pedi e obtereis. E ninguém aqui foi atendido em todas as orações. Tem um problema aí? É propaganda enganosa de Jesus? O que está acontecendo que ele falou que é só a gente pedir e a gente consegue, e nós na prática pedimos e não conseguimos? Tem um problema aí, não tem? Onde vocês acham que está o problema? Está em Jesus que fez propaganda enganosa? Nós vamos para o SIDOC ou para o PROCON? Vamos denunciar Jesus no PROCON? Ou será que a gente está pedindo errado? Se nós estamos pedindo errado, nós estamos pedindo errado há muito tempo, fala a verdade. Porque Jesus nos ensinou a pedir assim, a rezar assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente não fala isso? Todo mundo aqui fala isso, não fala? Mas depois de ter feito 395 pedidos, é ou não é? Na prática, você quer que seja feita a vontade de quem? De Deus? Na prática, você só fala o Pai Nosso para reforçar os pedidos que você fez antes. E ainda tem coragem de falar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Vocês entendem que quando a gente faz pedidos contraditórios entre si, não dá para atender? Se eu falar para você assim, fique e saia, o que você vai fazer? Fique e saia. É possível atender isso? É possível atender isso? Nós estamos pedindo para Deus duas coisas ao mesmo tempo. A gente pede um monte de coisa imediata, concreta. A gente quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer aquilo. Depois, para reforçar, a gente fala assim: mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus ou é a tua? Não dá, gente. Nós não podemos fazer um chefe teu que pedir para você 2 ordens. Você já teve num lugar que tinha 2 chefes? Quem já passou por essa experiência é uma pindaíba danada. Fala a verdade. Ou então você vai na casa de uma patroa, tem ela e a mãe dela, e as duas acham que mandam na casa. Aí não dá uma ordem de um jeito, a outra dá ordem do outro, e as duas ficam olhando para você assim. Como é que você resolve isso? Tá mal. Nós colocamos Deus nessa situação. A gente faz pedidos contraditórios, e pedidos contraditórios não podem ser atendidos. O nosso pedido tem que ser claro, tem que ser único, e é claro, tem que ser certo, porque nós temos 2 eus. Tem o eu mais superficial, que manifesta pela língua, e tem o eu mais profundo. Por exemplo, às vezes uma mãe experiente está conversando com você e o filho zanzando, pulando, mexendo cadeira, fazendo peraltice. Essa mãe experiente dá uma olhadinha só do lado e fala assim: ele está pedindo atenção. O que é um filho pedir atenção? É um ofício, né? Ele manda para a mãe: venho por meio dessa solicitar de Vossa Senhoria que me dê atenção. É isso? Não, nem a criança sabe, mas o que ela tem uma necessidade daqui. Ela só está fazendo arte, para ela só está fazendo arte, mas no fundo ela tem uma necessidade. Às vezes a criança, 5 minutos antes do almoço, pede um doce para a mãe. A mãe fala: não, mas ela entende que a criança está com fome antes do almoço. Se for o caso, está fritando ali uma mandioca, né? Dá um rabicho de mandioca ali para a criança, come um pouquinho aí. O que Deus faz com a gente é isso. Nós fazemos pedidos inadequados e a gente pede o que a gente acha que precisa, e Ele dá o que a gente precisa realmente. E para isso, para a gente se relacionar bem com os nossos pedidos, com os nossos desejos, para a gente se relacionar bem com Deus, nós precisamos saber, entender qual é a nossa verdadeira necessidade, que não é a saúde imediata, que não é muito dinheiro no bolso, que não é o poder para fazer qualquer coisa. Agora mesmo nas eleições, as pessoas pedem para você o quê? No final das contas, estão pedindo o teu voto? Não, eles estão pedindo o poder. Um candidato quer o quê? O poder. Ora, mas ele quer poder o quê? Ele até fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É muito engraçado que os vereadores falam que vão trazer creche, que vão asfaltar a rua, que vão fazer um monte de coisa. E todo mundo sabe que isso é tudo tarefa do prefeito. Mas ele engana a gente e a gente se engana junto, e vai tudo bem. Ele finge que faz, a gente finge que vota, e vai tudo bem. Uma grande mentira, uma grande ilusão. Nós podemos e devemos repensar a nossa relação e os nossos pedidos e os nossos desejos. Ora, se eu estou doente e não peço a saúde, e não peço que afaste os meus problemas, eu vou pedir o que, Maurício? O que a gente vai pedir, afinal de contas? Que passe por problemas ou que não passe por problemas? Não é um dilema? Imagina uma criança chegando para a professora e falando assim: professora, gosto muito da sua aula,
A senhora pode passar esse ano inteiro sem dar lição? Dá para atender esse pedido? Claro que não. Quando a gente pede uma vida sem problemas, a gente está pedindo para o professor perfeito que dê 1 ano sem lição, 2 anos sem lição, que nunca mais dê lição para a gente. E a gente fala que a gente ama o professor. Não é uma contradição? Dá para ter uma escola sem lição? Dá para ter uma aula sem lição? Dá para ter uma vida sem problemas? Nós estamos pedindo errado. Nós estamos desejando errado. Se é quando o aluno confia no professor, ele não pede para deixar de ter lição. Ele pede para aprender a lição e superar. Porque sabe o que acontece com um aluno que aprende a lição? Vocês sabem, eu também sei. Aqui eu sei que espírita nunca repete de ano, né? A gente teve uma vida escolar perfeita. Mas o aluno que não aprende, que não presta atenção, ele repete de ano. O que quer dizer repetir de ano? As mesmas lições de novo. Vocês conhecem mulher que é vitimizada, que apanha do marido e que larga o marido que bate, arruma outro que bate mais? Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem a história de gente que tem problema com o patrão, muda de emprego e continua tendo problema com o patrão? Você conhece gente que tem problema com o vizinho, muda de casa e continua tendo problema com o vizinho? Por que é que isso acontece? O problema está no vizinho? Está no patrão? Está no marido? Onde está o problema? O problema está na gente, não adianta se fugir. O problema está em você. Há 10 anos atrás a gente estava festejando que tirou o Collor. Eba, tiramos o Collor, limpamos o Brasil. Agora tem gente festejando de novo. Tiramos a Dilma, limpamos o Brasil. Limpou? Mudou de marido, melhorou? Mudou de cidade, mudou de casa. E a gente continua achando que a mudança está fora. A mudança está dentro de nós. Ou muda dentro de nós ou não muda nada. Ah, mas nós viemos aqui até a casa para a gente tomar passe e curar os nossos problemas. O passe e a imposição de mãos pode curar as pessoas? O que vocês acham? Pode ou não pode? Tem gente fazendo sim, gente fazendo. O passe cura ou não cura? Quem foi o maior passista de todos os tempos? Acho que vocês já ouviram falar dele. Jesus Cristo, já conheceram? Ele, quando curava as pessoas, ele falava o que para as pessoas? A tua fé te salvou. Era ele que curava então? Vocês entendem isso? Quando você vem aqui e você consegue uma cura, ou em qualquer lugar, num templo evangélico, numa igreja, metade da cura foi quem que fez? Foi você. A saída das nossas vidas está em nós, mas nós precisamos então buscar o que? Para a gente obter a solução dos nossos problemas, para a gente obter o aprendizado e a superação das nossas questões. Então vamos lá. Tem uma passagem do Evangelho em que as pessoas chegam para Jesus e reclamam da vida. Desde aquela época já tinha o hábito de reclamar da vida. Eles não falavam em inflação, porque não tinha essa palavra naquele tempo, mas reclamavam do de comer e o de vestir. Olha, está complicado para comprar as coisas para comer, está complicado para comprar as coisas de vestir. Aí Jesus olha para as pessoas e fala assim: olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória teve uma roupa tão bonita quanto os lírios do campo. Olhai os passarinhos, que apesar de serem os animais, estarem entre os animais menores da criação, nada lhes falta, nunca eles deixam de ter o de comer. Pois vocês, que estão no alto, que são o máximo da criação, vão reclamar das coisas? Como assim? E aí ele nos dá a receita.
buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Isso é traduzido pelos nossos amigos espirituais. E ali eles nos ensinam, com base em Jesus, qual é a nossa verdadeira tarefa, qual é o nosso verdadeiro trabalho para buscar nossa cura. Vamos supor que aqui fosse um rádio, tá? Em vez de uma mesa de som, fosse um rádio. Tivesse mal sintonizado, só no chiado. Chiado. Mas tão alto que a gente não conseguia nem falar e eu reclamando do rádio. Nossa, que chiado horrível, né? Depois da minha quinta reclamação, algum de vocês não ia aguentar mais e ia falar assim: Maurício, de quem é o rádio? É meu. Por que você não muda a sintonia? Você quer ouvir música na tua vida? A tua vida está no chiado? Qual é a nossa tarefa? Mudar a sintonia, gente. Você está atraindo as forças e as companhias, tanto materiais quanto espirituais. Se você vem aqui e faz um trabalho de desobsessão, e esse espírito é afastado, conduzido para um lugar melhor para ele mesmo. Mas se você continua com o mesmo padrão, pensando vingança para os teus inimigos, guardando mágoa, guardando culpa, o que você acha que vai acontecer? Jesus mesmo falou isso. Se um espírito maligno sai de uma casa, mas ela continua do mesmo jeito, outros 7 entram lá. E a gente ainda sai xingando a casa. Puxa, tiraram um, mas olha só, complicou tudo. De quem é o problema? Onde está a matriz? Tem gente que fuma pelo buraquinho aqui, pela traqueostomia. Vocês já viram isso? O cara tinha um problema, tinha um nódulo no início de câncer aqui na traqueia. Foi feito um furinho aqui para ele respirar melhor. E ele está com o cigarro no furinho assim. Parece um vulcão, parece um dragão saindo. Como é que você vai resolver os seus problemas físicos e materiais sem alterar a tua atitude e a tua sintonia espiritual? Como? Jesus disse: não tem jeito, buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Enquanto você continuar pedindo as coisas e as soluções que você acha que vão resolver os seus problemas, você vai continuar brigando com o mundo. Você pega a Gisele Bündchen para casar, você pede o Brad Pitt, você pede um prefeito perfeito, um prefeito que seja limpo, honesto e que só vai pensar no povo. Só se for comício e eu estiver pedindo voto para mim. Porque de verdade esse prefeito existe? O marido perfeito existe? A mulher perfeita existe? O filho perfeito existe? Nós temos as pessoas exatas, perfeitas para o nosso aprendizado. Os erros das pessoas à nossa volta são perfeitos para o nosso aprendizado. E será que a gente consegue entender isso? Antes de todos nós virmos para a Terra, antes de nós sermos concebidos, o mundo espiritual sabe faz o que com a gente? Reúne-se nossos espíritos familiares, nossos anjos de guarda, nós mesmos, todas as pessoas que nos amam, e fazem um planejamento reencarnatório que abrange: que corpo nós vamos dar para fulano, para o Maurício? Que corpo nós vamos dar para ele? Que pai e que mãe nós vamos dar para ele? Que filho, que mulher, que sogra nós vamos dar para o Maurício? E o pior é que eu fico, depois ela vai ver. Em que país nós vamos colocar o Maurício? Em que cidade nós vamos colocar o Maurício?
vocês podem acreditar ou não, mas nós que estudamos e que vemos nos livros, nós sabemos que a programação reencarnatória desce a detalhes. Se você vai ser orelhudo e aquilo marca você, se você vai ser feio porque na outra encarnação você usou a beleza para seduzir, para manipular, para destruir lares, se você vai ter doenças, se você vai ter problemas na sua vida, tudo está previsto, exceto aqueles problemas que você ainda gerar nessa vida, porque tem gente que não basta os problemas, ainda gera mais. Mas fora esses, você já vem com a tua programação feita, e depois você fica pedindo o afastamento dos problemas. Você entende como está completamente dissociado a vontade de Deus e a tua vontade? A não ser que a gente faça um abaixo-assinado para Jesus Cristo mudar o Pai Nosso, e a gente passe a rezar assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ou então a gente vai precisar ser cristão. Ser cristão para além da cruzinha no pescoço, ser cristão para além das tatuagens no corpo, além do quadro da Santa Ceia. Ser cristão de verdade tem a ver com aceitar as coisas que a vida traz e tirar das lições o proveito. Se você vai passar por uma doença, que a gente peça, ou por um conflito doméstico, ou por uma vivência de um filho que é terrível, nas drogas, por a perda de um ente querido, todas essas experiências têm um sentido na tua vida, e o que nos cabe é aprender com as lições, porque quem não aprende com as lições está fadado a repetir, e repetir, e repetir. Quantas vezes a gente vai ter que repetir? Vocês querem sofrer de novo? Alguém aqui que está sofrendo quer sofrer a mesma dor de novo? Duvido. Se quiser, a gente chama já o manicômio, chama o 193, aí chama a ambulância, porque não tem jeito. A grande notícia para quem sofre é: quando você aprender o que Deus está querendo te dizer com essa dor, você vai aprender e nunca mais vai precisar passar de novo aquela dor. Essa é a grande lição. Ah, Maurício, mas como é que eu faço para aprender então? Aí nós estamos chegando na lição principal. Aí nós estamos chegando no mais concreto desse aprendizado. Quando a vida te passa pessoas com problemas, quando a vida te passa problemas para você mesmo, ela tem um tema, ela está te passando um conteúdo, uma lição. Se você entender o que Deus está querendo passar com aquilo, você vai aprender e nunca mais vai passar pelos mesmos problemas. E às vezes a gente pode ter um plano facilitado. A gente não precisa sofrer. Deus não quer a dor nas nossas vidas. Então como é que ele ensina? Ele ensina assim, quer ver? O problema vem às vezes através de uma pessoa estranha. Um colega seu do trabalho tem um filho envolvido com drogas. Tem gente que fala o que para isso? Ema, cada um com seus problemas. Não liga, não ajuda, não ouve o colega e ele que se dane. Não soube cuidar do filho, agora aceita a consequência. Bonito. Daqui a pouco vem o teu irmão e fala assim: mano, teu sobrinho está indo para o mau caminho. E você fala: você também não soube cuidar do seu filho, agora você se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ok. Daqui a pouco acontece o quê? Vai ser o teu filho. Quando Deus vai passando a lição para a gente através do outro. E a gente deve olhar para o outro, se identificar com o outro e ajudar o outro. Esse é o plano facilitado de Deus, que Deus previu para a gente. A caridade, a solidariedade, a fraternidade. A gente aprende com a dor do outro. A gente aprende os nossos temas com a questão do outro. A pessoa que está vindo aqui pela primeira vez pode estar se enganando. O pessoal que está assim
é o atendido. O pessoal que está assim, que está saindo agora, são os que estão já resolvidos com seus problemas. Tudo anjinho que está saindo aqui. Olha, tudo, vocês estão vendo as costas dele? Está tudo com asinha lá. Ó. É isso? Só tem uma diferença entre os atendidos e os trabalhadores da casa. Vocês sabem qual é? É que eles descobriram o 12º passo. Qual é o 12º passo do Alcoólicos Anônimos? Ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema. Qual é o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos? Aceitar que tem um problema e buscar a solução. Vocês conhecem gente que tem problema e que não vem até uma casa de oração? Tem muito alcoólatra por aí que nem reconhece que tem um problema, que precisa de Deus para resolver os problemas. Esse é o pior alcoólatra, concorda? E tem alguns alcoólatras, que são esses que saíram daqui, são os trabalhadores da casa, que já descobriram que o melhor tratamento, o tratamento que é definitivo para a cura de uma pessoa, é ajudar quem tem problema parecido. Porque é aí que eu vou consolidar no amor, na fraternidade, na caridade, o aprendizado que eu comecei. Não é um dever moral só de santos fazer o bem para o próximo. Não é um dever moral. É o plano facilitado de Deus. Se você abrir a tua vida para ajudar quem está à tua volta, você pode viver 10 vidas em uma só. O que será que Irmã Dulce fez? O que será que Madre Teresa fez? O que será que Chico Xavier fez ao ajudar centenas, milhares de pessoas, ouvir, se colocar no lugar delas? Eles fizeram um dever moral. Não foi isso. Eles descobriram o pulo do gato, a maneira de eu consolidar, de eu fazer o aprendizado perfeito. Quem daqui percebeu o que eu estou falando, vai sair amanhã feito escoteiro, que todo dia precisa fazer duas boas ações por dia. Quando você sai assim para a tua vida, você fica olhando todas as situações e vendo se pode ajudar alguém. Esse olhar é precioso. Se você abrir a tua alma para a caridade, o aprendizado, a cura, a solução dos seus verdadeiros problemas vai vir para a tua vida, porque Deus opera através das pessoas. Nós ajudamos o outro. Ninguém limpa uma mão imunda se não puder esfregar na outra, não é verdade? Como é que você limpa uma mão imunda se não puder esfregar na outra? Como é que você afia uma faca na tua casa? Não é com duas? Uma afiando a outra? Esse é o projeto de Deus. Que nós paremos de brigar com a vida e que a gente saiba atender e aprender com Deus. Obrigado, gente.